Graça e paz daquele que vive. Nós estamos falando da terra restaurada, os 6 dias. Estamos no 6º dia e nesse momento nós estamos falando da sabedoria de Adão. Veja que nós lemos em Gênesis, no capítulo 2, no verso 19 e 20, que Deus, Ele trouxe os animais até Adão para ver que nome Adão colocaria em cada animal, em cada ave. E o nome que Adão colocou foi, e até hoje nós chamamos esses animais pelo nome que Adão nomeou. Isso mostra a sabedoria extraordinária desse homem. Agora, o que nós vamos entender também é que esse Adão perfeito, muitos têm uma ideia dele de que ele era inocente no sentido de conhecimento, no sentido de não saber as coisas, de ser uma criança, de ser indefeso, mas não. Adão foi o homem com a mente mais brilhante que já existiu, e por mais que nós hoje vivamos uma vida de leitura, uma vida de aprendizado, nós não conseguimos chegar ao nível que Adão estava. E como ele conseguiu isso? Ele conseguiu, assim, quando Deus soprou o fôlego de vida nele, ele se tornou uma alma vivente, a imagem e a semelhança de Deus, e a bênção de Deus veio sobre ele para dominar, e o domínio que ele exerceria era um domínio de capacitação, era um domínio de talento, de qualidade. Então, no vídeo passado eu falei algumas coisas que Adão sabia, e hoje eu quero continuar falando a respeito das coisas que Deus falou com Adão, e Adão entendia, porque é impossível que Deus estivesse falando com Adão a respeito, por exemplo, da morte, e ele não soubesse o que era a morte. Estava falando com ele a respeito de vida e ele não soubesse o que é vida. Não, Adão estava ciente das informações que Deus estava ali passando, e Adão sabia muito bem todos os assuntos, mais do que nós, todos os assuntos que concernem a terra. Adão sabia mais do que qualquer outro cientista, porque ele já nasceu com essa capacitação. Então eu quero continuar, dizendo, eu falei 14 assuntos que Adão sabia no vídeo passado, e agora o 15º aqui, ele sabia que era anatomia, ele conhecia a respeito do seu próprio corpo. Hoje nós, seres humanos, não conhecemos tanto a respeito do corpo quanto Adão conhecia a respeito do corpo, certo? Porque ele sabia o que era ossos. Ele disse para a mulher: essa agora é ossos dos meus ossos. Ele sabia o que era carne, e ele disse: carne da minha carne. Veja como ele tinha noção clara de que ele era constituído de ossos, certo? De carne. Veja que ele soube disso através da capacitação que Deus lhe deu de ser a imagem e a semelhança de Deus e a bênção do domínio. Então ele sabia que ele era constituído de ossos, ele era constituído de corpo, de carne. Ele sabia a respeito de anatomia, ele conhecia esses assuntos. 18, ele sabia o que era a mulher. No versículo 23, quando ele acorda do seu sono, que ele sabia o que era sono também, como eu falei no vídeo passado, e ele olha aquela pessoa na frente dele, ele chama de varoa, ele chama de mulher. Ele já sabia que era uma mulher, ele já sabia que era a sua ajudadora, ele já sabia que era alguém que era da mesma espécie que ele sabia que a mulher tinha saído dele. Veja que, portanto, quando nós lemos lá que ele teve um sono profundo, não foi uma surpresa. Ele sabia que Deus ia fazer a mulher dele, ele soube que a mulher saiu dele. Veja que esse entendimento de saber que a mulher saiu dele é um entendimento muito profundo. 20, ele sabia que era deixar, porque quando ele viu a mulher, ele disse: deixará o homem. Ou seja, ele sabia o que era deixar as coisas agora. Ele sabia, 21, o que era pai, porque ele disse: deixará o homem seu pai,
mesmo ele não tendo um pai físico, ele sabia que era um pai, ele tinha senso, ele tinha noção de família, mesmo sendo o primeiro homem. 22, ele sabia o que era mãe, mesmo não tendo uma mãe, ele sabia o que era mãe, e ele sabia que Eva, que é a mulher, seria a mãe de todos, e que ele seria o pai de todos. Então ele tinha noção já de uma família, ele tinha noção da função de homem, ele tinha noção e sabedoria da função da mulher, ele tinha noção do que era um pai, ele tinha sabedoria do que é uma mãe. 23, ele sabia o que era apegar. No versículo 24 diz, e vai deixar o pai e a mãe, e esse homem vai se apegar à sua mulher. Ou seja, ele sabia que o que era apegar, se apegar a alguma coisa, tudo era dele, tudo era para ele dominar, tudo pertencia a ele, mas ele estava dizendo que o homem deveria se apegar, ou seja, estar junto, próximo da mulher. Então ele sabia o que era se apegar, ele sabia dos princípios de um casamento sólido, ele sabia o que era unidade, ele sabia o que era unidade, porque ele disse, ambos serão uma só carne. Ele conhecia o que era um propósito de dois pensarem igual, estarem no mesmo sentido. Ele já sabia dentro dele o princípio da unidade, ele sabia do casamento, ou seja, ele estava falando do casamento, da unidade no casamento, de dois ser uma só carne. Foi ele que disse essas palavras. Adão, não foi Deus, foi o próprio Adão, sabendo ali na sexta-feira, sendo criado há poucas horas, tinha poucas horas de ser criado, ele já estava falando do casamento. 26, ele sabia o que era estar nu, ele sabia o que era não ter roupas físicas, ele só tinha, eu acredito, isso é uma opinião minha, roupas espirituais. Ele era vestido de glória, ele tinha uma áurea extraordinária, ele tinha um brilho fora do comum. 27, ele sabia o que era vergonha, porque ele não se envergonhava. Já que ele não se envergonhava, ele sabia o que era vergonha. 28, ele sabia o que era agradável, árvore agradável. No versículo 9 de Gênesis 2 diz que Deus colocou árvores agradáveis. Ele sabia então o que as coisas que eram agradáveis, ele sabia o que era alimento, ou seja, Deus deu para comer e ele já sabia o que era alimento. 30, ele sabia o que era vida. No versículo 9 fala da árvore da vida. Ele sabia o que era árvore e ele sabia o que era vida. Ele sabia que ele tinha vida, mas ele sabia que havia uma vida diferente naquela árvore. Ele não era inocente, no sentido de não saber que a vida que ele vivia era uma vida plena, boa, absoluta, mas havia uma vida na árvore fora do comum, extraordinário. Ele sabia o que significava a árvore da vida ali. 31, ele sabia o que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus explicou para ele, essa árvore é a árvore de conhecimento de bem e de mal. Ele conhecia, portanto, ele sabia o propósito das duas árvores, ele tinha muita ciência e noção do propósito das duas árvores. Ele sabia o que era o Éden, ele sabia que Deus havia plantado um jardim no Éden, que era um jardim que se chamava Éden, e era um jardim todo especial, era um jardim de delícias. Ele sabia o que era rios, ele conhecia, fala lá da irrigação do Éden, e ele conhecia a irrigação do Éden, um rio que se dividia em 4 braços. Ele sabia o que era domínio. No versículo 28, Deus abençoou ele e deu domínio, portanto ele sabia que ele tinha que exercer domínio, ele sabia como dominar, estava dentro dele. Ele não passou por um curso de liderança, ele não passou por um curso de especialização, ele nasceu para dominar, ele nasceu com a vocação, com a sabedoria do domínio. Certo? 35, ele sabia o que era a bênção, Deus abençoou, e ele soube o que era a bênção, porque se você não sabe o que é bênção, não tem sentido a bênção. Então ele foi abençoado, ele sabia o
que era uma bênção, até para pegar de modelo, porque ele seria o dominador e ele deveria abençoar também. 36, ele sabia o que era frutificar, ele sabia que ele deveria dar fruto, que ele faria obras sobre a terra. Uma das obras foi colocar o nome nos animais, e ele já estava preparado para fazer novas obras, frutificar. Ele sabia o que era multiplicar, Gênesis 1, 28, ele sabia que ele deveria multiplicar a raça, ele juntamente com Eva também sabia todas essas coisas. Quando eu falo de Adão, estou falando junto de Eva também. Eles sabiam que era o sexo antes do pecado, antes de comer do fruto proibido, do conhecimento do bem e do mal. Já tinha sido dado ordem a eles fazerem sexo, e através do sexo multiplicar. Ele tinha noção do sexo, porque ele foi abençoado para isso, para multiplicar. 38, ele sabia o que era encher, ele sabia que através dele deveria encher a terra, que a bênção de multiplicar e de encher a terra estava sobre ele. Ou seja, ele entendeu que ele era uma cópia de Deus e que ele faria cópias de si mesmo. Ele entendeu que ele seria o propagador da raça, que ele seria aquele que faria a raça crescer e encher a terra. 39, ele sabia o que era sujeitar, ou seja, se ele recebeu o domínio e dentro dele havia o poder por todas as suas capacitações, esse poder capacitador para sujeitar todas as coisas da terra. O 40, ele sabia o que era o mar. Deus deu domínio para ele sobre os peixes. Ele conhecia muito bem o mar. Hoje nós não sabemos ainda completamente tudo que há no mar, mas Adão recebeu o domínio sobre o mar, e ao receber domínio sobre o mar, ele sabia das coisas do mar como nenhum homem hoje sabe, certo? Ele sabia o que era movimentação, ou seja, tudo que se movimentava, tudo que tinha vida que se movimentava. Adão sabia dos seus movimentos, e Adão tinha domínio sobre a movimentação de cada ser. Ele sabia o que era semente. Deus deu sementes para mantimento, e ele sabia, ele conhecia toda sorte, toda espécie de semente. A terra que produziu semente foi a terra que deu seu corpo, e ele sabia, ele estava conectado à terra, ele estava conectado ao planeta, e ele sabia acerca de todas as sementes. Ele sabia o que era a luz, ele conhecia a luz de Gênesis 1:3. 44, ele sabia o que era trevas, ele conhecia o que era escuridão, ele sabia o que era dia e noite, ainda que era sexta-feira, um dia, mas ele já nasceu sabido do que era noite, do que era dia. Ele sabia o que era chuva, porque Deus havia feito o céu para chover, e ele sabia, ele entendia a respeito de semente, ele entendia a respeito de árvore, ele entendia a respeito de frutificar, ele compreendia, ele era o jardineiro, certo? Capacitador do jardim. Então ele sabia a importância da água, a importância do rio, a importância da chuva. Ele sabia sobre os céus, porque Deus fez céus, ele sabia a respeito dos céus, ele tinha sabedoria sobre os céus, ele sabia o que era mantimento. Deus disse para ele o que era mantimento, e ele soube o que ele deveria comer. Ele já sabia a sua dieta todo dia, a sua alimentação todos os dias. Ele sabia a respeito do sol, da lua e das estrelas, mais do que qualquer pessoa hoje que estude esse assunto do sol, da lua e das estrelas. Adão foi um homem que soube de todos esses assuntos de maneira extraordinária. Ele sabia sobre tempos determinados, ele sabia que o sol, lua e estrelas foram dados para tempos determinados, e ele sabia, portanto, a respeito da rotatividade da terra, de como o sol e a lua funcionam. Ele sabia a respeito de tudo isso. 51, ele sabia sobre os dias e anos. Ele sabia a respeito de dia e noite, mas ele sabia também a respeito de dias e anos, de calendário. Ele soube a respeito disso, certo? Ele recebeu essa capacitação
de saber a respeito de dias e anos, saber contar dias e anos. 52, ele sabia o que era ser a imagem e a semelhança de Deus. Ele não era um ser inocente, ele não sabia, vamos dizer que ele não sabia que ele era a imagem e a semelhança, não, ele soube, ele sabia que ele tinha em si e que ele era em si a imagem e a semelhança de Deus, certo? Ele sabia ouvir a voz de Deus perfeitamente, ele podia ouvir a voz de Deus, era uma ciência extraordinária de saber ouvir a voz de Deus. Ele viu Deus, quando Deus soprou em suas narinas, ele abre os olhos, ele viu o Criador, ele viu Deus. 55, ele andou com Deus. Adão foi o homem que andou com Deus. Então veja que a mente de Adão é uma mente poderosa, é uma alma poderosa, é uma sabedoria extraordinária. Ele conhecia todo tipo de ciência, todo tipo de matéria que se relaciona à terra. Adão tinha domínio porque ele foi tirado da terra, e quando ele foi tirado da terra, ele recebeu a capacitação de se tornar uma alma. Quando o Espírito veio do próprio Pai, ele se tornou uma alma capaz de viver na terra, de viver de uma forma dominante. Então essa é a mente de Adão, é a mente de Eva, no estado original.